Salmo 27, verso 4 diz: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nós estávamos de férias em Brasília, quando o Espírito Santo nos deu a clara instrução de voltarmos para a cidade de Rio Grande e abrirmos uma igreja chamada Ministério Casa de Deus. Recebemos uma clara incumbência do Senhor, mesmo não sendo o nosso sonho sermos pastores dirigentes de igreja, mas sabíamos que essa era a vontade de Deus para nós. Voltamos então e iniciamos a fazer algumas reuniões num prédio que nós tínhamos. Eu poderia dizer o nome dos 7. Era eu, a pastora, o Caio, com apenas de 3 aninhos de idade, 2 senhores que nós evangelizamos em um bar local aqui no Parque Marinha, e mais 2 músicos. No segundo culto tinha mais ou menos os mesmos 7. No terceiro culto éramos apenas 3 pessoas. Eu, a pastora Isabel e o Caio, que na ocasião tinha 2 ou 3 anos de idade. Tudo nos dizia não. Tudo nos dizia que não daria certo. A única coisa que nós tínhamos verdadeiramente era uma palavra de Deus nos orientando a abrir uma igreja. Ou seja, eram muitas vozes contrárias, eram muitas circunstâncias contrárias e apenas uma voz nos dizendo o que fazer, que nós sabíamos que era a voz de Deus. Nos faltava absolutamente tudo. Tudo que uma igreja precisa nos faltava, desde o som, as cadeiras. Quando eu falo que nós não tínhamos absolutamente nada, era realmente nada. Nós trazíamos as cadeiras da minha casa, eu tinha 5 cadeiras e como nós não chegávamos a 5 pessoas, dava. Então nós entendemos que esse prédio ele era muito grande para nós, ele era absurdamente grande para nós. E nós então resolvemos levar a casa de Deus para a sala da nossa casa. Então dentro desse processo nós fomos para dentro do nosso lar e ali então começamos a receber algumas pessoas que nos conheciam e passaram então a frequentar a igreja, a casa de Deus, que nessa ocasião era o sofá da minha casa. Nos faltava absolutamente tudo, como eu já tinha dito, mas algo nós tínhamos em especial, que era a presença de Deus conosco. Isso nos dava certeza que, apesar de não ter nada, nós tínhamos tudo aquilo que nós precisávamos para realizar essa grande missão, essa grande obra. Ficamos aproximadamente 2 meses nos reunindo no sofá do meu lar. Então se chegaram os 3 primeiros membros da Casa de Deus, tirando a família pastoral. Interessante é frisarmos que essas 3 primeiras pessoas que chegaram na igreja há 9 anos atrás, na sala do meu lar, elas estão conosco até hoje. Viveram praticamente todos os processos e todas as dificuldades. E por falar em dificuldade, quando chegaram as primeiras pessoas, também chegaram as primeiras grandes lutas. Começou a se levantar no bairro que nós estamos inseridos muitas calúnias, muitas mentiras a nosso respeito, palavras que nos feriam, palavras que nos machucavam. Inclusive, os membros aqui da nossa igreja eram abordados na rua, humilhados, ridicularizados, e a palavra sempre que eles recebiam era: o que vocês querem naquela igreja? Aquela igreja não tem ninguém, aquela igreja não tem nada, aquela igreja em seguida vai fechar. Então começaram a dar prazo de validade para o Ministério Casa de Deus. Alguns diziam 2, 3 semanas, outros diziam 1 mês, outros diziam 2 meses, outros diziam não, em seguida
já fecha. Os meses e anos foram se passando e, por incrível que pareça, mais nada acontecia como igreja. A igreja não avançava, a igreja não crescia, a igreja não progredia. E eu confesso que teve momentos que eu pensava que aquela voz, aquela palavra que eu recebi era nada mais do que fruto da minha imaginação. Mas ao mesmo tempo, eu não me via fazendo outra coisa na vida a não ser cuidando do ministério Casa de Deus. Era um tempo de maturação, era um tempo de dificuldade, mas era um tempo que Deus estava nos forjando, trabalhando o nosso caráter, trabalhando o nosso coração para que pudéssemos viver aquilo que está por vir. Mas algumas pessoas então começaram a chegar, e eu lembro quando nós fizemos a primeira reforma na fachada da igreja, e houve um burburinho aqui na comunidade que dizia: olha, eu acho que o pastor Júnior alugou o prédio, deve ser alguma outra igreja, não é a mesma igreja. Somente porque nós tínhamos feito essa reforma e abordavam os nossos membros dizendo: fechou a igreja, outra abriu no lugar de vocês. E os nossos membros diziam: não, foi nós que conseguimos fazer uma reforma. E ao mesmo tempo, essas pessoas diziam: tá, mas de onde tirar um dinheiro para reformar essa igreja? Afinal de contas, não tem praticamente ninguém lá dentro. Esse era o tipo de comentário que nós por muitos anos tivemos que enfrentar. Foi com esse tipo de situação que nós tivemos que lidar ao longo de 6 ou 7 anos. Lembro também do meu filho ainda pequeno. Ele ficava parado na porta da igreja cuidando do movimento, e às vezes eu perguntava para ele: o que você está fazendo aí, meu filho? E ele me respondia ainda muito pequeno: tô vendo, papai, se virá alguma criança no culto. Tô vendo, papai, se vai vir alguém para brincar comigo. Aquilo me partia o coração, porque o Caio era a única criança da nossa igreja. Não havia mais nenhuma criança para a igreja infantil ou para a escolinha, não havia professores, não havia espaço para esse tipo de projeto. Então isso nos partiu o coração em saber que o nosso filho ali estava crescendo sem nenhuma criança para estar com ele no ministério infantil. Deus estava nos ensinando com isso tudo que o mais importante dentro de uma igreja não são os números, não é a quantidade, mas sim você ter pessoas ali dentro. Então nós, como igreja, paramos de mirar o número e passamos a mirar as pessoas, entendendo que cada pessoa é importante. Jesus dá a sua vida por cada indivíduo e nós passamos então a tratar, a cuidar de cada pessoa, não somente olhando para as multidões, mas entendendo a importância de que, se Jesus tinha nos dado 7 vidas, ou 8 vidas, ou 10 vidas para nós cuidar, o que importava não era ser 10 ou 7, mas sim as vidas que estavam debaixo do nosso cuidado. Estávamos aprendendo na prática que o mais importante era a presença de Deus em nosso meio. Até a nossa igreja, ela tem um lema, e nós dizemos isso até hoje, que o dia que Deus ir embora, nós também iremos. Essa igreja, o seu maior patrimônio, o seu maior valor, ele não tem preço, não somos nós, é a presença dele em nosso meio. Começamos a aprender, a desfrutar daquilo que nós tínhamos. Se era 8 pessoas no culto, glória a Deus pela vida daquelas 8 pessoas, porque nós sabíamos que a presença dele estava em nosso meio. Começamos a entender que o importante não é o número, mas sim a presença dele no nosso meio e as vidas que eram transformadas naquele lugar. Podia ser 1000 ou podia ser 10. O importante era que pessoas já estavam sendo transformadas. Então nós começamos a desfrutar disso. Nós começamos a aproveitar a presença do Senhor em nosso meio. E apesar de ter um número reduzido, por mais ou menos 7 anos, nós éramos poucas pessoas dentro da igreja, mas nós desfrutávamos de cada detalhe daquilo que o Senhor estava fazendo em nosso meio. Aprendemos que a igreja, ela não pode ser regida como uma empresa, atrás de números,
atrás de metas. Não. A igreja é a ferramenta que Jesus Cristo usa para transformar as pessoas em toda a face da terra. Então o alvo não é um número, mas sim vidas. Entendemos a importância de nos tornarmos uma igreja relevante, mas não relevante para as demais igrejas ou relevantes para o mundo gospel. Não, nada disso nos satisfaz, mas importante para a comunidade que nós estamos inseridos, importante para o bairro que nós estamos inseridos. Por isso, nós começamos a desenvolver alguns projetos fora das quatro paredes. Começamos a desenvolver um projeto que nós chamamos de dispensa comunitária, que nada mais é do que uma grande dispensa, onde pessoas vêm aqui e pegam o seu alimento de forma gratuita, aquilo que está faltando, e levam para sua casa sem nenhum tipo de cobrança. Desenvolvemos também um projeto que abençoa as famílias com cestas básicas por até 3 meses, pois entendemos que esse é o tempo suficiente para que pessoas possam dar uma guinada na sua condição financeira, podendo renovar para 6 meses, 9 meses, dependendo da circunstância que essa pessoa está enfrentando. Começamos a desenvolver o atendimento pastoral todos os dias, aberto à comunidade, não somente para a igreja. De segunda a sexta-feira estamos aqui, atendemos muitas pessoas com depressão, entristecidas, aborrecidas com a vida, oramos por elas e vemos as suas vidas sendo transformadas. Desenvolvemos também um brechó comunitário, onde pessoas vêm aqui e se servem de roupas de forma totalmente gratuita, pegam roupas, calçados, acessórios, cobertores, sem pagar absolutamente nada por isso. Deus nos deu a graça também de termos um espaço onde auxiliamos pessoas que estão na condição de deficiência, emprestando cadeiras de rodas, muletas, andadores, bengalas, também de forma totalmente gratuita para a comunidade que nós estamos inseridos. Começamos um projeto na pista de skate e toda sexta-feira, também de forma gratuita, damos aula de skate, onde muitos jovens, adolescentes e crianças participam ali daquele espaço e posteriormente oramos juntos, lemos uma palavra juntos e damos para a vida desses meninos da nossa comunidade uma palavra de destino, uma palavra de bênção que eu tenho certeza que vai mudar a história do futuro deles. Visando o volume de projetos sociais que nós tínhamos, que nós temos, entendemos a carência de um novo espaço, de um espaço que fosse somente para o social. E por isso, então, abrimos o Centro Social Casa de Deus.
tínhamos e temos a consciência que não temos condições nem sequer de manter um prédio, muito menos 2. Mas não estamos fundamentados naquilo que nós vemos, mas sim naquilo que nós cremos. E Deus tem enviado patrocinadores de dentro da própria igreja, de fora da igreja, de dentro e de fora da cidade, que têm investido nesse ministério, pois entendem a importância de nós mantermos essas portas abertas. Temos vivido por fé nesses últimos anos, especialmente nesses últimos meses, pois pela razão já teríamos fechado as portas há muito tempo, por aquilo que o inimigo gostaria, mas arde em nosso coração o desejo de ver a glória de Deus sendo derramada sobre essa região e de nós como igreja ser a mão de Deus estendida a pessoas que estão na condição de necessidade, de amparo espiritual e conhecerem a Cristo, mas também de amparo social. Porque costumamos dizer aqui na igreja que provavelmente não acabaremos com a fome e nem com o frio da humanidade, mas lutando com garra acabaremos com a fome e com o frio no bairro que nós estamos inseridos. Nós não sabemos como serão os próximos meses e os próximos anos como igreja, mas sabemos que tudo aquilo que nós já vivemos até aqui foi o Senhor nos preparando para vivermos coisas maiores no reino dele. Por isso, nesses próximos 365 dias, no 9º ano de Casa de Deus, nós temos uma missão apenas, que é conquistar o nosso bairro para o Senhor Jesus. Eu tenho